Deus não existe e nem é. Eu gostaria de saber quem que vai aqui querer participar primeiro. E aí, essa alegria? Tudo bem, Jadson? Essa alegria, Jadson. Então, Edson Toshio, você disse que Deus, para ser real, ele deveria que aparecer, se manifestar. Então, o critério que você impõe para algo ser real é que algo deve ser visto. Porém, isso é falacioso. Porque aparecer, se manifestar para ser real, foi a sua fala, isso é uma incoerência. Você disse que ele deve se revelar. Porém, Deus ele é real, pela impossibilidade do contrário. Nesse debate, nós estamos utilizando algo que custa caro para o teísmo cristão, que é os princípios da lógica. Princípios esse que eu vou desenvolver agora meu argumento, que eu vou levar apenas um minuto, que é, se Deus é real, os princípios da lógica existem. E aí eu vou demonstrar que Deus ele é real, porque sem ele nós não poderíamos provar nada. A lógica ela é imaterial, a lógica ela é proposicional, ela é eterna, atemporal, normativa, e ela é imutável e ela é universal. E essa lógica, ela aponta para a existência de Deus, ela nos revela a Deus. Segundo sua visão de mundo, qual é o fundamento da lógica? Primeiro, vamos lá. Quando eu falo que tem que se manifestar, aí depende, a gente está aqui com cristãos, o seu Deus da Bíblia pode se manifestar de diversas formas, né? Algumas pessoas gostam de falar assim, não, é que Deus é Espírito, João 4 diz que Deus é Espírito, então obviamente ele não pode se manifestar e tem coisas que existem que não são visíveis, então você está indo, sei lá, caindo num erro de categoria, só que não. Você entende que aqui nós estamos para defender o teísmo clássico? Você sabe não, que eu estou pensando simplesmente, você talvez defenda o teísmo clássico, tem gente aqui que vai defender o adventismo e outras coisas. O que importa você fala Deus, que nós cristãos. Não estamos aqui para defender o teísmo clássico, você demonstra um desconhecimento em relação à cosmovisão cristã. Momento. A gente não vai entrar... Peraí, um momento. Um momentinho. A gente não vai ficar entrando aqui em debate filosófico, porque cada um vai tendo uma linha específica da filosofia, o que debate sobre Deus. A gente está falando sobre God. Filosófica. Whatever, não é? Por exemplo, é teísmo clássico ou não é o clássico? Não importa, eu estou falando sobre Deus. E o seu Deus é o cristão que é baseado na Bíblia. Calma, um momentinho. Que é uma prova? Um momentinho. Eu não quero saber se a lógica é atemporal, então nem sei de onde você tirou que a lógica é atemporal, de onde você veio com isso. O que eu quero saber é de Deus. Algo sempre existiu. Você tem consegue, como algo ter sempre existido e não ter sempre existido no mesmo sentido? Você consegue trazer Deus à manifestação agora? Sim, demonstrar de forma lógica. Assim como 1 mais 1 é igual a 2. Eu posso pegar e transformar de forma lógica, eu vou falar o seguinte, e você não vai conseguir refutar. Por exemplo... A lógica, ela manifesta. Por exemplo, vai ter lógica completa, o que eu vou te mostrar agora. Por exemplo, tudo que tem na minha garagem é real. Tem um dragão invisível na minha garagem. Então, uma falsa analogia. Logo... É uma falsa analogia. Logo, qual é a conclusão? Qual é a conclusão? Tem as premissas. Dragões são seres mitológicos. Deus é o quê? Deus é um ser real. Não é. Então, quando eu falo que a lógica manifesta Deus, é porque a lógica ela é proposicional. Proposições residem na onde? Você já viu uma proposição? Eu acabei de falar para você. Lógica se refere a conteúdo da mente. Nós somos seres contingentes. Ou seja, nós viemos a existir. Depende, né? Nós viemos a existir ou não? Vamos lá, pensa. Até o seu Deus veio a existir tem data. Agora sim. Segundo o teísmo cristão, Deus é sempre eterno. Deus sempre existiu. Salmos 90. Desde eternidade até eternidade, ele sempre existiu. Vamos lá. Pensa. Mas deixa eu só desenvolver... Calma aí. Contexto. Tema. Deus não existe e nem é. Você está querendo falar de lógica. Eu estou falando que pela lógica eu posso provar que eu tenho um dragão invisível na minha garagem. Não, porque é uma falsa analogia. Não é falsa analogia. É uso de lógica interna correta na mente. E acabou. Nós não vemos proposições. Sabe o que é falsa analogia? Então nós somos seres contingentes. Seres contingentes que vieram a existir. Você está comparando Deus com lógica. Ela é... Você disse que ela não é atemporal. Antes de existir nenhum ser humano, a lógica existia? Quer dizer que a lógica já existia, então? Sim. Lógico que não. Eu te faço uma pergunta, então. Antes de existir o ser humano, poderia o mundo existir e não existir no mesmo sentido? Peraí, antes de o mundo existir, não sei o que. Antes de existir qualquer ser humano, poderia o mundo existir e não existir no mesmo sentido? Não, porque o mundo existia normal bem antes da gente. Não tem como existir e não existir no mesmo sentido. Homo sapiens e tal, já existiu. Então, mas o mundo existir é princípio da identidade. E não, como eu disse, a lógica é proposicional. O mundo se refere a proposições. Proposições são conteúdo da mente. Calma. Então essa lógica, ela manifesta calma, relaxa. Você tem que ter o domínio. Você tem o Espírito Santo? Com certeza. Espírito Santo, Gálatas capítulo 5, versículo 22, 23, e você tem que ter mansidão, domínio, se controle. Sim, eu sou a pessoa mais calma, eu acho que você pode... Tudo bem, mas tem que se controlar.
Porque, assim, É que um você tá debate, viajando. Edson, Não, calma. debate Calma! Domínio próprio. Você está provando que eu estou certo que não tem Espírito Santo nenhum. Não, eu tô Vamos lá, demonstrando que Deus é real pela lógica. Qual que é o fundamento da lógica segundo a sua visão de mundo ateísta? Calma, Jadson. Qual que é a sua Respira, visão? respira. Isso daí é pelo ridículo. Espírito Santo revela para ele que ele tem que se controlar. Isso, pessoal, é quando a Mas pessoa vamos lá. ela é refutada. O ateísmo Vamos lá. não Não. tem uma base Agora para a vem. lógica. Porque se a lógica ela é proposicional, nós somos seres contingentes, e a lógica é aplicada na realidade, ela deve Errou. existir em Não algum tem lugar. lógica nenhuma. Eu Então, vou te Deus mostrar é o agora. fundamento da lógica. Você errou Os princípios da na. lógica Você cometeu a residem na falácia mente de de falsa Deus. equivalência ao colocar um Deus que seria pessoal, onipresente, onipotente, que interagiria com as pessoas. Deus do teísmo Você está clássico. comparando ele com lógica. Lógica tem, por acaso, algum desses tipos de propriedades? Com certeza. Não, A não lógica tem. é eterna. Agora, a Algo lógica sempre Deus, existiu. A lógica cria as Sim, coisas. a lógica a lógica reside que cria em as uma coisas. mente. Então é Errou. necessário uma Você mente, cometeu a a falácia qual feia fundamente e a não lógica, conseguiu provar. e essa mente Deus. é Mais uma Deus, vez, eu pessoal. ganhei. Deus é o fundamento da lógica. Perdeu. Caraca, agora a lógica é Deus. É cada merda. João Tudo bem, capítulo 1, parabéns. versículo 1. Mas não tá lógica, não, embora é logos, mas você sabe que é outra Logos, coisa, né? lógica. Não. E, então são dois deuses? Aí já é outro tema para debate. Já são dois deuses lá? Identidade de Deus. Porque você quer usar. Não, se você quiser usar João capítulo 1, você crê em dois deuses. Vamos lá. Deixa eu falar o porquê, porque se estiver gravando, é porque está escrito lá, que no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então tem dois deuses. Tudo bem? Opa, Boa tarde. vamos sentar. Você é o? Diego Fernandes. Diego, tudo bem? beleza? Vamos lá. Beleza, pode ir com essa alegria. Toshio afirmou que se Deus existisse, Deus deveria. Essa, por si só, já é uma frase falaciosa. Por quê? Isso demonstra que o seu problema não é de ateísmo, o seu problema é de modus operandi. Ou seja, quando você diz que Deus deveria, você quer ditar como Deus deveria ser. Então, o seu problema não é negar que Deus existe, o seu problema é que Deus não está dentro da caixa de sapato, a qual você criou e acha que Deus deveria agir dentro dessa caixa. Não. A afirmação Isso que Deus aí deveria. isso aí é ela o que está na falsa. Bíblia. A afirmação que Deus deveria era falsa porque Deus existindo, se você assume o pressuposto da existência de Deus, ele é todo poderoso, portanto ele não deveria nada. Nós somos criaturas contingentes, não necessárias. Nós temos deveres, Deus não tem nenhum dever. Quando você diz que você é... Ele tem dever com a palavra dele? Deus não tem nenhum dever. Ele tem um dever está com a palavra acima. dele ou não? Ele está acima. Ele viola a própria palavra dele ou não? Se a palavra é dele, qual dever ele tem com a palavra que é dele É mesmo? simples. A palavra é Vocês dele. são cristãos. Está escrito que tudo que você pedir ao Pai em nome de Jesus, ele o fará. Tudo. Então, se você pegar e vocês estão aqui, Mateus capítulo 18, versículos 18 a 20. Quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. E tudo o que vocês pedirem, eu o farei para que assim o Pai seja glorificado. Você demonstra um desconhecimento do texto bíblico. Agora, abre o texto aí e vê se eu errei. Agora eu quero que você pegue e faça acontecer e vê se é verdade ou não. Vamos Deus vai conseguir. Tem 2 ou 3, nós temos 6. Eu quero saber se vocês vão pegar e fazer. É tudo, qualquer coisa que você pedir. Vamos lá. Se quiser abrir Mateus capítulo Posso 18, falar? 18 a Posso 20, falar? calma. Está escrito Posso qualquer falar? coisa. Eu Consegue vou ter que te pedir atropelar. agora? Consegue pedir Eu agora? posso falar, vou ter que te atropelar. Consegue pedir agora Vamos ou não? lá. Você demonstra um desconhecimento do texto bíblico quando você usa fora de contexto. O texto que você citou em questão é uma demanda judicial. 2 ou 3 reunidos em meu nome não tem nada a ver com o que você está falando de milagre. Quando ele fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele está falando de uma demanda judicial aonde Jesus Cristo, onde a pessoa de Jesus Cristo é a causa que solicita a demanda, ou seja, que finaliza aquela petição judicial. Quando você diz que está Qual é a escrito- petição judicial que está no Quando você- contexto? A Repete petição aí. judicial pode ser qualquer uma. Essa aqui é uma petição social do dia a judicial. dia. Pronto. Quando No dia a você dia. diz- Cadê Deus no dia a Quando dia? você diz que a Bíblia diz tudo que pedis em meu nome isso farei, você está fazendo um pequeno recorte de um pequeno texto lá de Você João, acabou de capítulo negar a Bíblia, 14. parabéns. Você está fazendo um pequeno recorte. Não, eu assumo a Bíblia como um todo. Eu não faço o recorte dela Errou. tirando ela do contexto. Tá errado. A Bíblia também ensina assim, nem tudo que você pede é a vontade de Deus. Então eu não tenho como saber se tudo que eu vou estar pedindo é a vontade de Deus. A Bíblia Já diz, pensou em pedir a pedis e não revelação recebeis pra porque ele? pedis mal. Exato. Pedis e não recebeis Você já porque pedis pediu, mal. a gente pode pedir certo. Eu vou Calma aí, continuar. calma aí, vamos lá. Eu A vou gente- você está não, usando o você Tiago. tem que deixar o Não, outro não, meu não, argumento, não, senão você a gente vai está ficar falando você por tá cima do outro. cometendo falácia. Você Não, tá, você não quer ouvir o argumento, porque Você sabe que está eu vou te fazendo coisa imputar. errada. Calma, Vamos lá. calma. Relaxa. Cadê o Espírito Santo aí? Mais uma vez eu ganhei. Você vai Seguinte, só usar esse calma, argumento sempre, falacioso. porque eu sempre ganho. Porque Não, é você verdade. quer tomar a palavra É sempre a força verdade. e quer usar Calma. esse argumento do vitimismo. Calma, não é vitimismo, é só a Você verdade. precisa ouvir o argumento. Você que está ouvindo. Não, porque você já está fazendo errado. Quando você fala que não sei qual é a vontade de Deus, é simples. Você poderia pedir e falar qual é a vontade de Deus. Eu não falei que eu não sei. Você está botando palavra na minha boca. Você falou Por que isso eu não disse sei se precisava aquilo deixar que eu vou terminar. pedir é da vontade de Deus. Você precisava- falou, eu tá tava gravado. dando- eu estava enumerando Outra situações questão. pelas quais os pedidos não Pode são ser que eu pegue não são porque eu pedi atendidos. mal. Eu enumerei um, senão deixa eu enumerar nem o segundo. Você Tudo poderia bem. pedir para Deus se manifestar e simplesmente seria para provar, como eu falei bem no início aqui, que todo mundo saberia quem é Deus. Então vamos lá. Se O que vocês você fizessem quer não é isso, Deus. Você quer um faria capacho o quê? que realiza as suas vontades,
um Não. gênio da lâmpada mágica que você faz Então todo você esse está pedido negando João e ele 14, faz de 12 a aquilo que você 14. quer. Então você está Não, negando eu estou João. aceitando Você dentro está do negando, contexto. você está negando a Bíblia. Ele O falou que contexto- qualquer coisa que você pedir vai ser feito. Se O ele disse contexto qualquer de coisa, é pedido- qualquer coisa. O contexto de pedido inúmeros textos. Você não pode olhar um texto único. Agora me responda. É Para por quem isso que tem Jesus um falou, próximo tema para aí que quem ninguém é cristão de Jesus falou, verdade. para quem Jesus falou tudo que pedis em meu nome se farei. Para quem foi que ele falou isso? Ele disse o seguinte: Para quem? Para quem? em verdade Pra vos quem? digo, todo aquele que Pra crê quem ele em falou? mim. Opa, você quer falar que é só para os quem ele apóstolos? falou? Não. Para quem ele falou? Ele estava falando para os apóstolos naquele momento, ele disse o quê? Exclusivamente para os apóstolos. Errado, porque ele... Tudo que pedis em meu nome se Não, farei. João ele 14. falou, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará outras maiores, porque eu vou para junto demonstra do Pai. desconhecer o texto de novo. Você a palavra crê, grega, você a palavra crê grega em não Jesus diz maiores, ou não? mais espetaculares. Você crê maiores em em termos de Jesus, quantidade. Quando você vai para o livro de pode Atos, fazer, é só multiplicar quando mais você vinho. vai Consegue pro livro de multiplicar, Atos, no fazer capítulo vinho aqui? 3, no capítulo 3 de Atos, o apóstolo Pedro, em um discurso, ele ganha 3 mil almas. Então, quando Jesus usa a palavra grega missel, que é maior, não é maior de mais espetaculares. O que aconteceu antes da pregação? A palavra é simplesmente maior em extensão. O que aconteceu antes da pregação? Você sabe o O que contexto? aconteceu antes da Você pregação? sabe o contexto? O que aconteceu antes da Jesus diz pregação? assim, ó, eu vou para o Pai. Por quê? Porque eu vou para o Pai, vocês farão obras maiores, no sentido de que, qual que é a palavra grega maior? No sentido de que eu não vou estar mais aqui, eu vou para o Pai, não vou estar mais aqui. Ele Então é onipresente, vocês vão deveria alcançar mais estar, né? gente, vocês vão alcançar mais pessoas com a pregação do Evangelho. Contradição já, tá Isso vendo? se completa em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15. Isso se completa em Atos, A no capítulo 1, no interpolação, né? versículo O 8. texto falso que vem aí em Marcos capítulo 15, é verdade. Você não tem Então, como vamos lá. provar que o texto é falso. A crítica textual já Você não- provou faz tempo. Não, a aliás, crítica textual aliás tem debate. contradição. A crítica tem textual contradição debate. até o versículo 8. A crítica que lá textual debate o final alongado. Não, Mas tá errado. isso em nada, Tá em errado. nada Porque prejudica lá no a começo diz coerência que do ir para texto. Galileia e ele pega a parte de Lucas e joga lá do versículo 9 em diante, aí vai para Jerusalém. Tá errado. Vamos ter mais uma Valeu. oportunidade. Vamos lá. Tá gravando normal, né? E aí, tudo bem? Só alegria aí, Prazer Igor. De boa, trocar prazer, ideia é com nóis. você aí de Tamo novo. junto. Toshio San. Prazer também, tamo junto, é nóis. A afirmação é Deus não existe nem é, né? É verdade, é verdade. Opa, tá valendo. Estamos no mesmo tema. Vamos lá. Ô, Toshio, qual que seria a prova que você tem para alegar essa afirmação, né? Deus não existe ou Deus não é? Tudo o que existe no universo já mostra que não tem Deus nenhum, né? Então, se você for analisar tudo que nós temos desde o universo, a própria cadeia alimentar, tudo que nós temos em relação à nossa natureza, tudo aquilo que acontece em relação, por exemplo, às coisas ruins, ou seja lá de catástrofes, ou o mal que está no mundo e tudo mais, ela vai contradizer completamente qualquer tipo de versão de Deus criada aí pela galera. Que nem eu comentei, se Deus é onipotente, se ele é onisciente, se ele é todo bom, se ele é perfeito, se ele é longânimo, se ele é tudo isso, se ele é justo, se ele é misericordioso, e ele está em todo lugar, nada dessas coisas que eu acabei de falar deveriam existir.